Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo na nossa live semanal e vamos falar sobre mudança de hábitos alimentares. Vamos entrando. E aí, Pati? Tô com áudio? Boa noite, Ainoan. Boa noite, Pati. Tem áudio? Não tem? Com áudio. Ótimo, ótimo. Não, a gente, Mercúrio tá retrógrado, né? Então, as questões das comunicações estão comprometidas. Eu tô tentando não surtar com esse Mercúrio retrógrado, mas é isso, né? A gente tem que deixar as coisas andarem do jeito emperrado que elas estão quando o Mercúrio está retrógrado. Obrigada, Ainoa, perfeitinho, feito tu. Obrigada, meu bem. Gente, então bora lá. Eu queria que vocês colocassem... Hoje a gente vai falar sobre mudança de hábitos. Podem ser mudanças de hábitos alimentares ou podem ser mudanças de hábitos em relação à qualidade de vida, estilo de vida, certo? Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários quais são os hábitos que vocês acham que vocês gostariam de mudar. Se tem algum hábito que você gostaria de modificar, adquirir ou eliminar. Sim, esse Mercúrio retrógrado é uma loucura. Loucura. Coloca aqui nos comentários, gente, que hábitos vocês gostariam de mudar, modificar ou excluir. Adiar o despertador na hora de acordar. Doce de madrugada. Peraí, vou anotar. Certo. Eu teria um hábito que eu queria mudar, que seria acordar mais cedo. Tá? O que mais? Praticar mais atividade física também. O que mais que eu gostaria de melhorar? Vou colocar esses dois pra mim, tá? Se tiver mais algum hábito que vocês gostariam de modificar, coloca aqui. Então, minha gente, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é entender... Deixar de cochilar no ônibus. Perfeito. Se distrair menos no celular. Comer melhor. Deixar de cochilar no ônibus. Ótimo. Bora lá. O que é que a gente precisa fazer, né? Primeiro, eu preciso entender o ponto que eu estou. E o ponto que eu estou, ele não pode ser julgado. Exemplo, eu tenho uma condição hoje que eu gostaria de modificá-la, mas eu não posso me punir por conta disso, certo? Então, eu tenho aqui que eu estou adiando o despertador, que eu estou comendo doce de madrugada, que eu poderia comer melhor, que eu poderia praticar mais atividade física. Essa é uma condição que eu já enxergo que ela pode ser melhorada, mas eu ainda não tenho ferramentas e eu ainda não consigo fazer. Isso faz uma grande diferença, porque no processo de mudança de hábitos, a gente tem fases da mudança, certo? Às vezes a gente não consegue enxergar ainda que tem alguns hábitos que eles não são saudáveis ou que eles precisam ser modificados. Esses que a gente trouxe, eles já são uma demanda, já existe uma necessidade, a gente já sabe, né, que eles poderiam ser modificados, mas a gente ainda não tem as ferramentas para realizar. Boa noite, Vitória! A gente está conversando aqui sobre quais hábitos você gostaria de modificar e a gente está colocando aqui nos comentários para a gente conversar a respeito disso, certo? Então, primeiro ponto é entender onde eu estou e segundo ponto é entender onde eu quero chegar. Então, vamos lá. Vamos supor que o ponto que eu estou seja fazer atividade física, certo? O que é que eu preciso fazer para fazer atividade física? Eu preciso saber qual atividade física eu gostaria de fazer. Eu preciso pensar qual é a minha disponibilidade de tempo. Eu preciso pensar qual é a minha disponibilidade financeira para isso. O que mais? E eu preciso saber qual a frequência que eu quero ir.
E para a gente conseguir executar, eu vou trazer aqui alguns pontos e trabalhar nos micro passos e nas metas possíveis. Vou trazer um ponto que vocês trouxeram. Adiar o despertador na hora de acordar. Uma alternativa pode ser tentar dormir mais cedo. Porque provavelmente eu estou adiando o despertador na hora de acordar, porque eu não estou conseguindo dormir cedo. E aí, como é que eu posso dormir mais cedo? Que aí vai estar relacionado com outro ponto, que é se distrair menos no celular. Se distrair menos no celular e pode estar relacionado também com a higiene do sono. Gente, a higiene do sono, ela vai ser importantíssima para eu conseguir dormir. Muitas vezes a gente fica ansioso antes de dormir, pensando em um monte de coisa. E a gente vai durando várias horas sem conseguir dormir. E se a gente estiver se policiando para dar determinada hora, eu vou dormir, não importa o que aconteça. Para quem é profissional liberal, isso acontece muito, né? Porque a gente pode trabalhar a hora que a gente quiser. Então, eu já tive muito tenho ainda, né? Na verdade, alguns dias, o mau hábito de trabalhar a hora que eu quero, vou trabalhar até tarde, vou dormir tarde, e isso vira uma bola de neve, porque acaba que eu coloco meta dormir cedo, mas eu nunca paro de trabalhar cedo. Então, como é que eu vou dormir cedo se eu trabalho até tarde? Então, a gente tem que ir fazendo esse puxadinho e fazendo a retrospectiva do que eu consigo modificar. Se me incomoda adiar o despertador, eu posso dormir mais cedo. Será que eu consigo não ficar nas redes sociais para dormir mais cedo? Por que que é importante adiar o despertador na hora de acordar? Porque muitas vezes é desumano, né? Se você vai dormir muito tarde, a privação de sono, ela pode não ser a melhor alternativa. Então, vou dormir mais tarde e eu posso acordar mais tarde. Tem pessoas que trabalham até tarde da noite. Gente, se eu trabalho até 10 horas da noite e eu quero acordar de 6 horas da manhã, talvez não seja a melhor alternativa. Seja melhor a gente aceitar e voltar para aquele ponto de qual é a minha realidade e o que é que eu posso executar hoje. Por exemplo, se você tem aula, trabalha e tem uma vida social, talvez você não consiga colocar 6 vezes na semana a prática de atividade física. Concorda? Então, primeiro ponto em relação às metas, em relação à mudança de hábitos, é observar qual é a minha realidade e quais são as possibilidades para o meu momento atual. Certo? Traçar metas possíveis. O que é possível dentro da tua realidade? Dentro da tua realidade, é possível adiar o despertador na hora de acordar? Dentro da tua realidade, é possível reduzir o consumo de doce de madrugada? Dentro da tua realidade, é possível se distrair menos no celular? Dentro da tua realidade, é possível comer melhor? Natália, eu acho que é possível. Tá, o que é que eu preciso fazer para comer melhor? Como é que eu posso me planejar para comer melhor? Eu preciso ir no supermercado, eu preciso saber os alimentos que eu quero comer, eu preciso ir fazer feira, eu preciso cozinhar esses alimentos, eu preciso congelar esses alimentos. Então, a gente precisa fazer, na verdade, um planejamento para essa mudança de comportamento. E tentar pensar quais são as metas de fato reais. Se eu faço 0 de atividade física hoje, seguir os conselhos da Nutri é uma boa também, é uma boa. Se eu faço 0... Ai, não disse. Se eu faço 0 de atividade física hoje, por que eu acho que amanhã, ao me matricular na academia, eu vou conseguir ir 5 vezes por semana? Se eu adoro comer doce de madrugada, certo? Por que eu acho que amanhã eu vou conseguir não comer doce de madrugada? Entender a fase que você está e entender que a mudança não é repentina e ela não acontece da noite para o dia. Então eu tenho que pensar, por que isso me incomoda? Por que comer doce de madrugada me incomoda? Será que é porque eu tô de fato com fome? O que é que tu acha, Ainoan? Será que é porque tu tá com fome? Será que é porque tu não tá dormindo bem? A gente só tem fome quando a gente está acordado. Se a gente estiver dormindo, a gente tem hormônios no nosso organismo que vão fazer com que a gente não sinta fome, porque a gente precisa dormir, certo? Então, se eu estou sentindo fome, tem alguma coisa errada. Se eu estou dormindo com fome, se eu estou indo dormir com fome, na verdade, né?
eu posso pensar em me alimentar melhor para não acordar de madrugada. Tem alguns distúrbios do sono. Não é fome, é falta de sono. E aí, meu bem, se você tá acordada, você vai ter fome. Então, por que será que a gente tá acordado, né? Será que é por uma questão de ansiedade? Eu tenho vários problemas em relação ao sono. E, assim, faço uso de alguns medicamentos, né, com orientação do psiquiatra para dormir. E mesmo assim, a higiene do sono, ela é indispensável, porque se você quer modular a qualidade do seu sono, a gente precisa pensar, preciso desligar todos os aparelhos, não ficar no celular. Eu preciso colocar como meta que eu preciso dormir, porque as pessoas às vezes acham que não precisam dormir, e parar de trabalhar cedo, porque senão a gente não vai conseguir dormir também. Noites mal dormidas e com isso os cochilos nos ônibus também. É isso. Se tu não consegue... E na verdade é bem desesperador, né? Quando a gente não consegue dormir, porque a gente já fica pensando no dia seguinte que a gente vai estar morto de cansado. Uma alternativa boa para dormir são as técnicas de meditação, que eu faço todas as noites para dormir. Eu não consigo meditar diariamente, mas a técnica de meditação da respiração, para eu me concentrar e para eu focar no momento presente, é uma ótima alternativa. Então, quando você estiver querendo dormir, que aquele pensamento ele vier muito descontrolado, né, que você começar a ficar ansioso com as coisas que você deveria ter feito durante o dia, ou com os afazeres do dia seguinte, observa a tua respiração. É a melhor forma que eu tenho de dormir. É focar na respiração. Não sei se vocês já fizeram isso. Se já fizeram esse exercício de foco na respiração para você conseguir dormir. Tá? Eu gosto muito. A questão do doce de madrugada. Observar se tu tá indo dormir com fome, né? Mas já que é a questão de estar acordada, infelizmente, quando estiver acordada vai ter vontade vai estar com fome, né? Então, assim, talvez seja melhor a gente pensar como a gente poderia dormir melhor. Outro ponto, acordar mais, se distrair menos no celular. Para quem pode, desinstalar alguns aplicativos, eu acho que é válido, né? Colocar também limite de tempo para ficar no celular. Deixar de seguir um monte de gente inútil, que a gente perde tempo. Para quem pode desinstalar alguns aplicativos, também é uma boa alternativa. Entender se essa prática de estar no celular te deprime ou te deixa mais alegre. Às vezes a gente está em alguns aplicativos, deixa a gente muito triste, porque gera muita comparação. E às vezes faz com que a gente não faça o que a gente deveria fazer, porque a gente está se distraindo no celular. Então colocar essa limitação também pode ser interessante. Na verdade, para mim, eu não consigo, né? Porque eu trabalho com rede social. Mas esse ponto de você estar se comparando o tempo todo é bem complicado, né? Você tá vendo a vida do outro e... desinstalar o Shopee, né? Ai, não... Tem algumas... Porque, assim, gera uma necessidade que talvez você não tenha... Eu tinha um hábito, minha gente, todo dia antes de dormir eu entrava em todos os brechós de Recife pra ver se eu queria comprar alguma roupa de brechó. E aí eu vi que eu tava ficando meio viciada nisso, de entrar e de querer ficar vendo se eu tava... E na verdade não tava precisando de nada, né? E aí eu silenciei todos esses brechós também. Outro ponto, em relação a comer melhor, que eu acho que deve ser o ponto bem importante para essa live de hoje. Gente, comer melhor é relativo. O que é comer mal pra você? Coloca aqui nos comentários o que é comer mal pra você e o que é comer bem pra você. Pior que eu encho os carrinhos e não compro nada. Menina, e eu não gero boleto. Eu gero boleto e não pago. A galera deve ficar revoltada comigo, porque eu faço assim, vou gerar um boleto aqui pra garantir e amanhã eu penso se eu quero comprar. A sorte é que eu faço isso pra não gastar, né? Dinheiro que eu não tenho, né? Mas é injusto, né? Boleto é pior. Ai, meu Deus, é isso. Eu faço, gente. Essa pessoa sou eu.
Vamos lá, coloca aqui nos comentários o que é comer melhor pra você. Como é que você pode qualificar comer melhor ou pior? Por exemplo, comer melhor pra mim é comer mais frutas, legumes e verduras, comer menos doce. No meu caso, tá? Porque pra mim eu acho que eu poderia comer menos doce. Me planejar melhor nas refeições. Isso seriam bons pontos pra eu comer melhor. Aí não tá dizendo que comer mal é sair de uma proposta que foi montada pra mim. Perfeito. Mas lembra que a proposta, ela é uma proposta perfeccionista. E você seguir, e você não pode só olhar para o que você não faz, você tem que olhar para o que você faz. Porque se você olha só para a parte que você não conseguiu executar, você esquece do tanto que você conseguiu executar. Só para isso não gerar uma frustração em você e você não tá conseguindo ver o quanto foi executado. Certo? Então, por exemplo, se você... Vitória também come muito doce, né? Eu como. Agora, sabe uma alternativa, Vitória, para essa questão do doce? Vou dizer. Sim ou não? Só para concluir. Tu entendeu? Não seguir completamente o plano alimentar não quer dizer que você não seguiu nada e que não tá fazendo efeito. Certo? A questão do doce... sempre tente observar qual é o sentimento que você está sentindo quando você consome aquele doce. Então, eu tô precisando desopilar, eu tô querendo me distrair, eu mereço uma recompensa, eu briguei com alguém, meu dia não foi bom. Então, sempre tem uma emoção relacionada aos alimentos. Isso não é ruim, tá? Os alimentos, eles têm uma carga afetiva, a comida ela pode ser afetiva também, né? Não é só fisiológica. Mas até que ponto isso prejudica a tua saúde? Então, por exemplo, sei lá, não almocei e vou só comer um doce. Muitas pessoas fazem essa troca, né? Então, será que é fome física ou será que é fome emocional? A dica que eu dou, se for fome física... é a gente suprir a necessidade, a fome da gente com alimentos que vão dar saciedade. E se a vontade de comer alguma coisa permanecer, a gente se permite comer. Mas se eu vou com fome física comer o alimento que eu estou desejando por uma vontade emocional, a tendência é que eu coma muito. Vou dar um exemplo. Eu adoro comer, sei lá, um chocolate X. E aí deu a hora do almoço, eu tô com a vontade de comer chocolate X porque eu tô querendo me distrair. E eu estou com fome física. Se eu for comer esse chocolate X na minha fome física, a tendência é que eu coma muito chocolate. Se eu for almoçar, eita, eu tô com fome, almoço, mas ainda assim eu continuo com vontade de comer esse chocolate, a tendência é que eu coma menos. Então observem a fome de vocês, tá? Observem a fome, porque ela fala muito sobre nós. Hoje, eu vou dar um exemplo. Hoje eu tava super bem, acordei e tal. E aí aconteceu uma situação chata no começo da manhã que mudou meu humor. E aí eu comecei a ficar mal-humorada. E eu fiz, caramba, o que aconteceu hoje? Eu tava sem saber porque eu tava mal-humorada. O que aconteceu hoje pra o meu humor ter mudado? E aí eu fui e percebi, né, que tinha acontecido isso. Mas sempre tem resposta. Isso de eu não sei porque eu tô comendo. A ansiedade, ela tem um nome, né? Então tudo tem uma resposta, gente. Pela mudança de humor, pelo bom humor, pelo mau humor, pela comida, tudo. Acontece que tem algumas pessoas que elas têm um autoconhecimento maior, né? E outras não têm. Tem pessoas que elas simplesmente não sabem o que elas estão sentindo e por que elas estão sentindo. Mas façam essa investigação e tentem entender, sem julgamento, o sentimento de vocês, que vocês vão encontrar a resposta de tudo. O comer doce, Vitória, não necessariamente é ruim, tá? A gente não pode punir a nossa... Não deve julgar essa vontade que tem de comer doce. Mas talvez entender a diferença de fome física e emocional, entender a presença daquele alimento no nosso prato, né? O que é que a gente tá querendo, que tipo de recompensa a gente tá querendo. Tu falou aqui que era geralmente fuga recompensa. É normal, tá? O alimento, ele é uma grande forma que a gente tem de... Na verdade, de lidar com as emoções, né? O alimento vem para trazer alguma recompensa. E assim, se você consegue entender o motivo que você faz isso, a gente pode tratar, na verdade, o que é que você está buscando. Certo?
Aí não, tá dizendo, eu só como besteira, brownie, salgadinho, batatinha e não tô conseguindo fazer minhas comidas. Certo. Pensa porque é importante pra tu fazer essas comidas. E pensa o que tu procura quando tu comer esse brownie, salgadinho, batatinha. Pensa nesse sentido, certo? Não vejo, como eu te disse, não vejo como problema comer brownie, salgadinho e batatinha. Mas, será que é isso que vai nutrir melhor o teu corpo? Tá? Luiz tá perguntando, é normal algumas épocas a gente sentir mais vontade de doce? É totalmente normal. Totalmente, Luiz. E o que acontece? O nosso corpo, ele sofre alterações hormonais que fazem com que... Vê, gente, eu vou dar fazer uma comparação com os animais, certo? Quando eu tenho uma gata em casa que ela foi resgatada. E quando ela tá no cio, ela fica assim, inquieta, agoniada, não consegue ficar naquele corpo, fica aquela agonia no corpo, que ela não consegue ficar em paz da forma que ela está, certo? Qual é a diferença do ser humano para os outros animais? Nenhuma. A diferença é que o ser humano ele é mais desconectado dos seus instintos, naturais. Só. Então, se eu tô num momento de tensão pré-menstrual, que existe uma alteração hormonal, acolhe e entende que aquela vontade ela é transitória. Que quais são as formas que eu posso pensar em compensar nessa vontade? Será que isso está prejudicando a minha saúde, comer um doce quando eu estou de TPM? Claro que não, tá? Não tem problema, gente. E a gente percebe, a gente sabe o corpo da gente que ele está diferente. Então acaba que a gente vai ter algumas épocas que a gente vai ter mais vontade de comer doce, inclusive sem TPM, vai ter dia que eu vou ter mais fome e vai ter dia que eu vou ter menos fome, é normal. A gente não vai comer 3 colheres de sopa de arroz todos os dias, certo? Luiz está perguntando, acha que tem doces mais saudáveis que outros? Ótima pergunta, Luiz. Depende. Às vezes tem algumas trocas que não valem a pena fazer. Então imagina o seguinte, eita, eu tô morrendo de vontade de comer um brigadeiro, mas eu vou comer um cookie integral. Gente, é melhor comer um brigadeiro que vai matar a tua vontade do que comer 10 cookies integrais que não vai fazer diferença nenhuma e tu vai continuar com vontade de comer brigadeiro. Então olha pra dentro e volta à pergunta, o que é que eu estou profundamente com vontade de comer sem julgamento? Come com prazer esse alimento, tá? E é bem provável que você vai comer a quantidade que vai lhe saciar, que provavelmente não vai ser uma grande quantidade, você vai comer com prazer, sentir aquele alimento, né? O prazer de comer aquele alimento e vai parar quando lhe der vontade. É diferente quando a gente se priva. Quando eu me privo de um alimento, eita, eu tô com vontade de comer brigadeiro, mas eu vou comer um cookie integral. Aí come cookie integral. Eita, eu tô com vontade de brigadeiro, mas vou comer uma banana. Eita, eu tô com vontade de comer brigadeiro, mas vou comer uma paçoca. Sei lá. Quando tu come o brigadeiro, tu come numa quantidade muito grande. Por quê? Porque aquele alimento é um alimento proibido. Isso gera aí uma relação disfuncional com o alimento. Eu começo a comer na proibição, acreditando que eu não poderia comer aquele alimento, né? Na culpa. Eita, vou comer muito porque esse alimento é proibido, porque amanhã eu já não posso comer. E aí entra um ciclo de desequilíbrio com a alimentação, com os alimentos. Então, assim, se for esse ponto de ter doces mais saudáveis que outros, eu sempre prefiro dizer que você consuma um alimento que você está com vontade e coma de forma consciente. Natália, mas se 2 alimentos eles são bons o suficiente para mim, aí tudo bem, aí você pode consumir alimentos que são mais naturais, que tem menos açúcar. Se eles vão te dar o mesmo prazer, eu acho que você pode comer o que realmente é mais saudável. O mais saudável vai ser o seguinte, o mais saudável é aquele alimento que ele vai ter menos alimentos processados na composição, que ele vai ter mais alimentos integrais, que ele vai ter menos açúcar, menos adição de açúcar também, que ele vai ter menos gordura. Então seriam aí boas opções de doces mais saudáveis, certo? O que mais, gente? A gente falou aqui da questão das metas possíveis. Então, dessas metas que vocês falaram, elas são possíveis. E eu preciso valorizar os micropassos. Então, assim,
o que é que eu preciso, os pequenos resultados que eu estou atingindo na minha mudança de comportamento. A chave nem sempre gira de uma vez. Eu preciso ir girando todo dia, um pouquinho, aos poucos. A gente vai conseguindo gerar essa chave. Eu adoro esse termo dos micropassos, porque a gente valoriza o nosso processo de evolução, independente de onde a gente esteja. Obrigada, Lu. Obrigada. E aí, gente, trago para o planejamento. O hábito é algo que a gente faz de forma automática, tá? O hábito a gente faz de forma automática. Se eu quero mudar um hábito, eu preciso de racionalizar e de consciência para a mudança de hábito. Ai, minha gente, vocês são incríveis. Vocês é que são incríveis. Então, vamos lá. Para executar minha mudança, vamos traçar nossas metas para executar essa mudança para executar essa mudança de hábitos e esse planejamento. Comer melhor, tá? Quer comer melhor? Sei lá, tomar menos refrigerante. Para eu atingir as minhas metas de comer melhor, o que é que eu gosto de comer e o que é que eu posso colocar no meu plano alimentar? Certo? Esses alimentos, eles estão na minha casa, eu preciso comprar, eu preciso cozinhar. Com que frequência que eu consigo fazer isso sem tendo prazer? Será que eu preciso abrir mão dos alimentos que eu gosto? Provavelmente não. A gente não precisa abrir mão dos alimentos que você gosta para ter uma alimentação saudável. Então, a gente não precisa entrar numa caixinha de fitness e saudável pra gente se alimentar melhor. A gente tem que comer, gente, de uma forma intuitiva, entendendo que o corpo da gente é a nossa maior ferramenta da nossa vida, né? Pense no corpo de vocês, na funcionalidade que ele tem. Pense no corpo de vocês como algo que eu preciso alimentar de forma positiva. Eu preciso cuidar e cultivar para que eu possa fazer tudo que eu quero na vida. Então, quanto mais eu cuido do meu corpo, mais eu agradeço por tudo que eu consigo realizar com ele. Valorize a evolução. Vitória está dizendo, valorize a evolução independente de onde você esteja. É isso. É isso, porque a gente só olha para o que a gente não consegue fazer, né? E a gente não olha para o nosso processo. E o nosso processo, ele é grandioso, minha gente. O nosso processo, ele é único. Então, assim, ninguém pode julgar o nosso caminho. Ninguém pode julgar a nossa condução. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui... Eu nem percebi, minha gente, nem percebi que foi forte. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui está em busca dessa mudança, tá? Então acolhe o que você consegue fazer hoje e pense para fazer melhor amanhã. Mas assim, sem julgamento, a questão da autocompaixão, ela é muito importante e eu falho amargamente nisso, porque eu me julgo muito. Mas eu acho que a gente pode tentar executar isso e se fortalecer com o que a gente já conseguiu fazer, porque a história é essa. Essa é a nossa história. Tá? E em relação à alimentação, lembrem do seguinte. O corpo da gente, ele responde aos nossos estímulos e a gente precisa honrar o nosso corpo. E a alimentação saudável, ela vem nessa honra, né? A alimentação saudável vem pra gente dizer assim, obrigada, corpo, por me permitir trabalhar, por me permitir estudar, por me permitir conhecer pessoas e ser grato pelas pessoas que estão ao meu redor, por me permitir caminhar, por me permitir ver, por funcionar, por me dar vida. Então, muita gratidão que a gente tem que ter com o corpo e uma forma de agradecer é a alimentação, tá? E lógico que a gente vai comer um monte de coisa que o corpo da gente tá prontinho pra reagir bem, porque a gente tem uma imunidade incrível. Então, assim... o corpo da gente, ele está pronto para receber alimentos que também não sejam tão... Não existe isso, né? Mas que não sejam não seja tão interessante a gente consumir muito, tá? Mas você também não precisa ficar se julgando se você comer um alimento diferente, se você não comeu tão bem em determinado dia, porque tá tudo bem também. Certo? Gente, além disso, da questão dessa mudança de hábitos, eu queria trazer um ponto que é o principal nesse momento, que é o planejamento. Então, assim, anotem no caderninho de vocês hoje qual a forma que vocês têm de se planejar melhor. Quais são os alimentos que vocês gostam? Quais são os alimentos que vocês não gostam? Você não precisa gostar de tudo, tá?
E vamos colocando em prática. Será que é mais fácil planejar o café, o almoço, o jantar, o lanche? Sei lá, a maior dificuldade que você tem, qual é? É o jantar, porque eu peço muito fast food. Que tipo de alimento você gostaria de comer à noite? Então vamos pensando nesse planejamento e executando dia após dia, entendendo que um hábito ele não se constrói da noite pro dia. Eu estava dando uma entrevista ontem para uma revista que ia fazer uma matéria sobre veganismo. E aí ela fez assim, mas quando você parou de comer carne, logo você virou vegana? Eu fiz, não. Foi um processo, voltei a comer carne, comi ovo, não comi. Mas foi acolhendo e mudando e vamos lá, vai dar certo, mas assim, sem necessariamente ter que dar satisfação para ninguém no meu processo. Então, eu acho que é completamente possível, mas a gente precisa colocar em prática algo que não é natural ainda. E a mudança de hábito só vem com a prática. E não julgar os hábitos ruins que vocês acham que são ruins, na verdade, né? Tentar não julgar esses hábitos e pensar o que é que você gostaria de adquirir. Na transição do vegetarianismo funciona super bem. Não pensar no alimento que você... eu amo queijo, eu não consigo parar de comer queijo. Beleza, mas assim, o que é que eu poderia comer no lugar, além do queijo, que me daria prazer igual? Que tipo de jantar eu gostaria de ter se eu não comer queijo? Lembra da questão, não é da privação, mas é da escolha. Então, que tipo de escolha eu quero fazer para me alimentar melhor? Por que é importante para mim? Ficou claro, gente? Ficou claro? Eu expliquei ou confundi mais? O que é que vocês acham em relação a essa mudança de hábitos? De que forma a gente consegue aí se planejar melhor para a gente mudar esses hábitos alimentares? Quais são as metas que eu preciso traçar? O que é possível fazer dentro da minha realidade? Se essas metas são reais? Quais são os passos que eu preciso tomar para realizar, executar? Pedir ajuda, minha gente. Pedir ajuda, porque a melhor coisa é quando a gente pode contar com outras pessoas para ajudar a gente, sabe? Assim, pense em pessoas que têm mais experiência no que você gostaria de fazer e peça ajuda a essas pessoas. Assim, sei lá, eu queria... Tem aquela história, né? Que você é a média das 5 pessoas mais presentes na sua vida. Então, assim, se você admira algo em alguma pessoa, se inspire naquele movimento que ela faz, que ela consegue fazer. Coloque em prática, porque a gente vai pegando aí esse hábito também. Então, se eu ando com muitas pessoas que são sedentárias, talvez aquilo ali seja mais difícil para mim, porque eu normalizo o sedentarismo. Se eu tenho o costume de estar com pessoas que fazem muita atividade física, talvez aquilo ali seja mais fácil a gente começar a colocar em prática. Então, olhem para as pessoas e pensem o que é que vocês podem aprender de bom com elas e trazer esses hábitos que são saudáveis pra gente, tá? Porque acaba que a gente vai naturalizando um monte de coisa que a gente nem queria, né? Talvez a gente nem faça sentido pra vida da gente e a gente só reproduz porque a gente tá naquele meio. O consumo de carne tem muito disso, né? Acaba que você faz só porque todo mundo faz e você nem pensa muito por que é que você tá fazendo isso. Então pensa quais são os hábitos que são realmente importantes para você. É aquela coisa, uma coisa que você faz que você gosta é que você não precisa provar nada nem dizer nada pra ninguém. Então você sabe de uma coisa que você faz de coração quando você não vai dizer pra ninguém, nem vai precisar postar pra ninguém. Então esse é o seu verdadeiro eu. Acho que não adianta muita cobrança, aos pouquinhos. Comecei em janeiro e foi fluindo, comi frango em 3 momentos, mas não sofri com isso, o Luiz falou. Perfeito, Luiz. Que massa, parabéns. Vai dar certo, já deu certo, na verdade. Eu fico muito feliz, gente, que a gente vai entendendo que o nosso processo, ele é único. E aí já são vários anos aí sem comer carne, eu acho que é uma grande vitória, a gente tem que olhar pra isso também, né? Gente, tem alguma dúvida? Vamos colocar no papel hoje o que é que a gente gostaria de mudar. Não espere o ano novo.
pra gente traçar as metas, né, de resolução. Não espera o ano novo, vamos começar agora. Sem ansiedade, né, sem angústia, de uma forma muito tranquila. E pensem como vocês podem executar. Certo? Vitória tá dizendo que tá diminuindo só comendo carne no final de semana. Ótimo. E Vitória, pensa também se o não comer durante a semana te gera alguma privação. Se você achar que tá se privando e no final de semana você tá compensando, talvez seja melhor incluir durante a semana. Se você sentir que você tá começando a esperar o final de semana pra comer, entendeu? Porque aí tá gerando algum tipo de restrição. Aí assim, talvez seja melhor ir comendo outra coisa, diminuindo a quantidade pra depois você não sentir falta, enfim. Tá? É muito pessoal, né, esse processo. Mas assim, se tá sendo fluido pra você durante a semana, ótimo. Se não tá sendo, tudo bem também. Certo? Sim, gente, então vamos colocar no papel. Pensem o que é que vocês precisam fazer pra se planejar, pra executar esses hábitos. Entendam que não tem hábito ruim, tem hábito que a gente gostaria de mudar, né? Ruim é relativo. E que se vai fazer você mais feliz e mais saudável, eu acho que é importante olhar pra isso. Sim, perfeito, Vitória. Vai olhando, tá? Mas é isso. Muito bom, gente. Adorei estar com vocês hoje. Ai, Lu, minha mudança começou com você, te devo muito, você é maravilhosa, muito obrigada pela sua presença ontem. Estamos na luta aí, né, na luta do veganismo, na luta da nutrição também, né, no futuro. Obrigada, gente, obrigada. Beleza, minha gente, vamos mudando e evoluindo, né, parabéns pra todo mundo, nós somos merecedores. Um beijo, boa noite pra vocês e até a próxima semana.